A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Poliana Laís e a gente vai falar hoje sobre filiação. Será que verdadeiramente somos todos filhos de Deus? Porque no mundo usa-se muito, esse ditado: ah, eu também sou filho de Deus. Será? Será mesmo? Aí você vai me dizer: mas ué, irmã, não foi Deus que me fez? Eu vou te dar um exemplo. Se eu pego madeira e eu faço cadeira, eu me torno mãe da cadeira? Não, não é mesmo? Eu me torno o quê? Criadora da cadeira. Assim é Deus também. Deus, ele é criador. Ele fez realmente todas as coisas, inclusive você. Mas nós bem sabemos que para se tornar filho é necessário passar por um processo antes. Existe o processo da gestação, na qual ali há a fecundação, depois desenvolvimento do feto e depois nascimento. E para se tornar filho de Deus não é diferente. É o evangelho que nos gera em Deus. Por isso, eu friso com vocês Mateus capítulo 13, a parábola ali do semeador. Porque a palavra de Deus é a boa semente. Daí vem a origem também da palavra sêmen. Então, a palavra de Deus, ela é a boa semente que deve ser ouvida, que deve ser recebida no nosso coração, que deve ser germinada ali no nosso coração e ali ter crescimento, ser assim gestada em nós, e depois disso tudo ter o que? Nascimento. Aí entra João capítulo 3, Jesus falando para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então é necessário que haja um nascimento. E só assim, através desse processo, agora nascendo de novo e carregando em si mesmo o que? O Espírito de Deus. Agora sim você pode dizer: sou filho de Deus. Eu vou fazer menção aqui com os irmãos de um texto um pouquinho longo, tá? Que é 1 João capítulo de número 3. Os irmãos prestem bem atenção, porque o texto é longo e por isso também não vou estar usando tantas referências assim com os irmãos. Vede quão grande amor que nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, se purifica a si mesmo como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Iniquidade é a mesma coisa que perversidade. Então eu vou trocar a palavra aqui, iniquidade, por perversidade, para melhorar o entendimento dos irmãos, tá bom? Qualquer que comete pecado também comete perversidade, porque o pecado é perversidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Estreito, né, meus irmãos? Quando a gente vai falar sobre filiação, muita gente já estufa o peito para dizer: mas eu sou filho de Deus, ninguém precisa me dizer isso. Mas quando a gente lê esse versículo aqui: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Aí você vai estar me dizendo assim: nossa, mas espera aí, irmã Poliana, ninguém é perfeito, todo mundo peca, a gente vive pecando. Tá bom, vamos lá. Ninguém é perfeito e a gente está em processo de aperfeiçoamento, isso é verdade. Agora, um cristão, ele não peca por livre e espontânea vontade. Ele muitas vezes cai no que Paulo deixou escrito ali em Romanos, no seu capítulo de número 7. O bem que eu tento fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que significa isso? Luta da carne contra o espírito. Então, aí sim, muitas vezes, se esforçando para fazer o bem, você acaba errando e você peca. Você pede perdão, certo? Confessa o seu pecado, se arrepende, pede perdão, deixa, alcança misericórdia, porque Deus está sempre pronto a nos perdoar. Agora, você vai me dizer assim: mas e aí? Porque a palavra está dizendo assim que aquele que peca não viu nem o conheceu. Pois é, a gente vai ver mais para frente aqui nas cartas mesmo de João,
vai estar dizendo assim que aquele que é gerado por Deus, nascido por Deus, conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. Que isso? Então eu posso chegar num nível de não pecar? Pode. Você pode chegar nesse nível quando você não vive mais você, mas você vive Cristo. Gálatas 2:20. Hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na fé, no Filho de Deus que se entregou por mim na cruz do Calvário. Esse que tem plena comunhão com Deus, esse que reconhece o Espírito Santo de Deus morando nele, este que já não quer mais fazer as suas próprias vontades, mas a vontade de Deus. Ele é regido por Deus, direcionado por Deus. Esse não peca. Não porque ele seja perfeito, não porque ele seja um homem incapaz de pecar, muito pelo contrário, porque a presença de Deus nele, a presença da pessoa do Espírito nele, não permite que ele peque. Vocês estão entendendo? Porque se vocês afirmarem pra mim, dizendo assim, nossa, mas irmã Poliana, eu sou carnal, por isso que eu peco, a carne é fraca, né? Tem aquela frase que todo mundo usa, a carne é fraca. Não, a carne realmente é fraca, o Espírito está pronto. Tudo bem, se você está me dizendo que pela condição carnal você tem o direito de pecar, você também está me afirmando que Jesus Cristo, pela condição carnal dele, pecou. E a gente sabe que isso não aconteceu, muito pelo contrário. O que está escrito lá em Hebreus? Está escrito assim que mesmo sendo homem, carnal, em tudo foi tentado, mas permaneceu sem pecado. Este é o nosso Cristo Jesus, é aquele que permaneceu sem pecado. Os irmãos conseguem compreender isso? Se eu digo que a minha condição carnal, então ela me deixa assim, propiciamente pronta para pecar, eu estou afirmando que Cristo também pecou. Então eu estou contrariando a palavra de Deus que diz que o Senhor Jesus Cristo, ele permaneceu sem pecado. Você vai me dizer, mas ele era filho de Deus. Exatamente, ele era filho de Deus. E é isso que Deus quer que nós sejamos, filhos dele. Ele ser filho de Deus significa que nele existia o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus habitou em Cristo Jesus e ele em tudo foi tentado, tudo, como qualquer homem na face dessa terra foi tentado. Parte carnal, emocional, psicológica, tudo. A gente vai ver em Mateus 4 ali, o próprio Satanás tentando Cristo Jesus. E ele não cedeu. Ah, Jesus era muito bom, ele era fera. Não, ele era filho de Deus. O Espírito Santo de Deus estava nele. Por isso que em Mateus 4 nós vamos ver que ele foi cheio do Espírito. Ele recebeu o batismo nas águas, foi cheio do Espírito Santo e foi direcionado ao deserto. E ali ele foi tentado e ele não pecou. Ele não cedeu a Satanás. Por quê? Porque o Espírito Santo estava nele. Então, ele não pecou. Tá vendo? Aí você vai me dizer, estreitou, não estreitou? Por quê? Porque se você é filho de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em você, você não tem desculpinha para ficar todo dia pecando e dizer eu sou humano. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Se você realmente é filho de Deus, o pecado, ele não é uma consequência da sua condição carnal. Muito pelo contrário. Ele pode até ser uma consequência da luta da carne contra o Espírito, mas de condição carnal não é, meus irmãos, não é. Até porque aqueles que são filhos de Deus, eles não são pessoas humanas vivendo umas experiências espirituais. Porque todo mundo acha que é assim. O homem está vivendo experiências espirituais. Não seria injusto da parte de Deus pegar um homem carnal e dizer para ele, agora você vai se tornar o cara mais espiritual da face da terra para poder ir pro céu? Irmãos, não é assim. Guardem isso. João capítulo 4. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Se você chama Deus de Pai e você é gerado nele, o Espírito dele está em você. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual, vivendo uma experiência carnal. Por quê? 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai deixar escrito lá pra gente: carne e sangue não vai herdar o reino dos céus. Então você é um ser espiritual, vivendo uma experiência carnal, uma experiência humana, aprendendo a ser humano aqui. Por quê? Porque não podia existir uma condição tão frágil como essa, para Deus poder moldar o nosso caráter, para a gente não fazer o mesmo
que Lúcifer fez, o mesmo que aquele querubim ungido fez, mesmo estando ali no céu, ele peca contra o Senhor. Então Deus nos coloca numa condição bem frágil mesmo, para a gente aprender o quão insignificante nós somos, o quão dependente nós somos dele, e o quão grande ele é, porque ele olhou para baixo, ele se despiu da sua glória, se fez carne, e hoje a gente pode clamar Abba Pai através do teu Santo Espírito que em nós habita. Quero que os irmãos compreendam isso. Isso é o privilégio da filiação, porque eu me tornar filho de Deus me possibilita não só viver uma vida sem pecado, como também me tornar herdeira de tudo quanto o Pai me concede ter. E Ele nos deu um reino, Ele nos deu um reino e promessas magníficas que Ele vai cumprir, porque Ele é a própria verdade. Eu ainda vou citar com os irmãos mais alguns versículos aqui. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Vou repetir esse versículo, irmãos. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, a sua palavra permanece nele. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Como que eu sei que eu sou nascido de Deus? A palavra de Deus permanece em mim. Ela permanece em mim. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Não pratica justiça, não ama o irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. Eu vou parar aqui um pouquinho, meus irmãos, no versículo de número 19, porque está escrito aqui, ó, não ameis de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Irmãos, guarde uma coisa no coração dos irmãos. Todo amor que é muito declarado por palavra, por língua, ele tende a não ser verdadeiro. Todo e qualquer tipo de amor, se a pessoa fala muito, grita muito, posta muito por aí em redes sociais, né? Amo, 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 amo. Fique esperto. Isso é um grande sintoma que esse amor não é verdadeiro, ele não é sincero. E eu afirmo isso com toda essa vivência que eu tenho aí de observação que eu tenho feito. Olha, 90% dos casos não é amor verdadeiro. Por que eu digo isso para os irmãos? Porque o verdadeiro amor, ele não precisa ser gritado. Não precisa. O verdadeiro amor, ele precisa ser demonstrado. Ele precisa ser vivido. Vivido. Vou dar um exemplo para vocês. Jesus Cristo. Ele nos amou tanto, mas quando ele abriu os braços dele naquela cruz, e quando ele estava ali na cruz do Calvário, ele não gritou para o mundo, eu amo todos vocês, por isso que eu estou aqui. Ele antes suportou tudo aquilo calado, como está escrito em Isaías 53. Como ovelha muda, foi ao matadouro. Não existe, não haverá maior prova de amor do que a que Cristo Jesus nos deu naquela cruz. E lá ele não gritou, eu amo você. Não, ele se calou.
Então eu aprendo com isso, que o verdadeiro amor, ele não precisa ser gritado, ele apenas tem que ser demonstrado e vivido, praticado. Vamos continuar? Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Ainda vou fazer menção com os irmãos de Romanos, capítulo de número 8. Versículo de número 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Agora eu quero fazer menção com os irmãos de Gálatas, o seu capítulo de número 4. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, porém filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Olha que lindo, meus irmãos. Então guarda isso no seu coração. Aquele que tem o Espírito de Deus, este é filho de Deus. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.